Olá, meu nome é Oséias, estou aqui mais uma vez com vocês para a gente compartilhar alguns dos meus conhecimentos musicais. Espero que vocês absorvam bem e estudem bastante. Hoje a aula será sobre compassos. Vamos lá? Então, pessoal, primeiramente eu coloquei aqui algumas colocações, para vocês. Coloquei umas colocações aqui para o Leonasmo. Vamos lá. Compasso, na aula vai ser sobre isso. E primeiro aqui umas definições. A definição de compasso é uma divisão de um trecho em tempos. Esse trecho aqui é trecho musical, tá, gente? Daqui a pouco eu vou desenhar aqui. E o ritmo, maneira de sucessão dos valores, né? Nesse caso, vou desenhar aqui o pentagrama. Vamos lá. Compasso. Primeiro, na verdade não vem o compasso, né? Primeiro vem a clave, aí depois vem aqui a armadura da clave, né? Nesse caso eu não vou colocar, que só estou dando uma explicada rápida. Vem o compasso. Ó, no caso aqui é 2/4. E os ritmos. Ó, a divisão rítmica. É claro, né? Nesse caso aqui, ó, vamos dar uma acabada. Pronto. Beleza, nesse caso aqui é um ritmo, no caso um compasso, né? Um compasso binário, ele vai dividir os valores em 2. No caso de 2 para baixo, a gente... Para baixo não, no caso para cima, aumenta a velocidade. E beleza até aqui, né? Vocês sabem que o compasso ele serve para dividir os ritmos, para ficar a partitura mais organizada. Se não tivesse as barras de compasso aqui, ficaria um pouco mais difícil de se ler, principalmente na hora de voltar. Digamos que não ia ter aqui, ó, essa barra de compasso desse lado e a pauta continuava aqui embaixo. Então você, ó, ia ter que ir lendo e daqui, ó, já emendar com aqui ia ficar tudo embaralhado, né? Ficaria difícil de se ler. Então, as barras de compasso e o próprio compasso servem para dividir matematicamente aqui a partitura. Vamos dar aqui uma revista no que são barras de compasso, né? São essa aqui. Nós temos a barra de compasso dupla. Nós temos a barra de compasso dupla de fim, né? Pronto. Nesse caso aqui nós temos, ó, primeiro compasso, segundo compasso, terceiro compasso, né? Nós temos uma barra, uma outra barra, sendo que aqui é uma simples, aqui é uma dupla e aqui é uma de fim. E eu vou mostrar para vocês outro tipo de barra hoje, que é essa aqui, ó. Ela se chama barra pontilhada. E ela serve, assim, quando a gente está ensinando o aluno, ou então, quando a parte tem um compasso composto, que eu vou mostrar daqui a pouco a vocês, e ela vai estar lá simbolicamente dividindo os tempos. Nesse caso aqui, ó, eu poderia colocar com certeza uma barra pontilhada aqui, ó, para dividir os dois tempos, um tempo e outro tempo. E uma coisa interessante sobre os compassos é a teoria dos compassos. É uma coisa bem legal mesmo, velho. Vou escrever aqui um compasso. Você sabe que ele é uma fração, né? É como se fosse 2 dividido por 4, onde aqui a gente vai ter o divisor, ou divisor, isso. E aqui o dividendo. Dizer que música é sempre matemática, né? Por isso que foi Pitágoras quem mexeu bastante com música. E a ver com a música, né? Fugindo um pouco da matemática, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês que é o seguinte. Essa parte de cima do compasso, ela é quantitativa, né? Vou escrever aqui. Quantitativa.
quê? Porque quando a gente tem uma pauta, eu acho que muitos de vocês já fizeram essa colocação aí, só de escutar. A gente tem uma pauta onde é o compasso binário. A gente já sabe que a quantidade de valores que a gente pode espalhar é 2, né? A gente pode colocar esse símbolo ou 2 desses, né? Ou então 4 desses. Não é isso? Isso é, ele vem de uma base 2. E essa é uma classificação quantitativa. E ela se relaciona com essa parte do compasso, né? E essa outra aqui, de baixo, ela vai ser qualitativa. Por quê? Porque a parte de baixo é uma fração de um símbolo musical, de um valor musical, que no caso é esse aqui, a semibreve. Se você der uma olhada no compasso quaternário, por exemplo, né? O quaternário, a gente pode espalhar 4 vezes a quarta parte de uma semibreve. Isso é isso aqui, ó. Né? Essa figura tem quantos tempos? 4. E aqui tem 1. Do mesmo jeito que a gente aqui também pode colocar 2 dessas aqui. Enfim, é uma infinidade de combinações que nós podemos fazer a respeito disso aqui, né? E uma coisa interessante sobre o que os teóricos descobriram, né, e depois classificaram, é que esse compasso aqui, ó, o 3x4, é chamado de compasso perfeito. E eu acho que essa classificação, na verdade, ela é dada pelos franceses, né? Você sabe que o francês faz muita valsa. E a valsa é aquela música delicada, é aquela música leve. E geralmente os compassos de valsa são 3x4. E os outros, né, seriam imperfeitos. Eu vou colocar aqui, ó, uma seta para o 2x4 e emendando aqui, imperfeitos. Que hoje em dia não, né? Que hoje em dia a gente faz a música com balanço, faz o samba, faz a bossa nova, que usam mais aqui, né? Faz o forró. Eu tô falando de ritmos brasileiros. Se a gente for para fora, a gente faz o jazz. E, enfim, né? Uma infinidade de ritmos musicais também. Eles funcionam assim, né? 1, 2, 3, 4. É aquela coisa bem quadrada. Se for 2, é 1, 2, 1, 2. Já o compasso ternário tem aquela certa leveza. Tam, pam, pá, 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 pá. Legal? E outro tópico, né, desse assunto de compasso são as unidades, que são as seguintes. A partícula UC, que é igual a unidade de compasso. De compasso, aqui abreviado, que eu escrevi muito grande. E a partícula UT, que é a unidade de tempo. Essa parte aqui é bem simples, né? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês que vocês já vão entender de primeira. Né? Vamos lá. Digamos que nós temos um compasso quaternário, né? Vou desenhar aqui uma clave qualquer, clave de Fá. Digamos que a gente tem aqui esse compasso quaternário e tal, e a gente quer saber a unidade de compasso dele. A unidade de compasso é simplesmente um valor, no caso, ó, um valor que sozinho preenche todo o compasso. Qual é o valor, né? O símbolo de valor que tem 4 tempos. Semibreve.
Nesse caso, né, para uma partitura, uma música ou um trecho musical, onde, no caso é um compasso, tá? Não é a partitura inteira não. No compasso, onde o compasso seja quaternário, a unidade de valor, a unidade de compasso, desculpa gente, vai ser uma semibreve. E se eu diminuísse aqui, ó, colocasse 2 por 4, então a unidade de compasso seria esse símbolo aqui. Então, é bem simples, né, a gente saber a unidade de compasso. E a unidade de tempo vai se relacionar com essa parte de baixo. Ó. Se lembra que eu disse a vocês há pouco que essa parte de baixo ia se relacionar com a quarta parte disso aqui? Então, a unidade de tempo seria a quarta parte disso aqui, que é uma semínima. Certo, gente? Super fácil de entender isso aqui. Então, vamos botar outro exemplo aqui. Ó, vamos botar aqui 3 por 4. 3 por 4, a unidade de compasso seria o quê? Seria isso aqui. Pontuado, né? No caso dá 2 mais 1, que é igual a 3. E a unidade de tempo seria o quê? A parte de baixo. Quarta parte da semibreve. Seria isso aqui. E se eu quiser colocar aqui, vamos dizer, 3 por 8. Aí já complicou um pouco mais, né? Mas só a gente saber a oitava parte disso aqui. Ó, a gente sabe que vale 4, né? Uma semibreve é igual a 4. E 4 dividido por 8 vai dar quanto? Ó, bota aqui 40, aí 0, né? Aí vírgula. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, não é isso? Deu meio, né? No caso, isso aqui, ó, a gente transforma em fração, vai dar 1 sobre 2. Qual é o valor musical que vale meio? A cocheia. Então, eu vou botar aqui mesmo, tá, gente? Vai ser igual, isso aqui vai ser isso aqui, ó. No caso, ó, uma colcheia. A oitava parte. Se fosse 16, a gente faria aquela mesma conta ali e transformaria. E assim vocês iam saber a unidade de compasso e a unidade de tempo, que é uma parte muito importante do assunto de compassos. Agora nós vamos trabalhar acerca da teoria francesa dos compassos. Lembrando que existem dois tipos de teoria, tem a francesa e tem a alemã. Só que o assunto, como é um pouco extenso, a gente vai dividir em duas aulas. Hoje vai ser a francesa, na próxima a alemã. O que difere as duas é a pontuação, né? Pontuação. E que inclusive são aqueles pontinhos, né? Aqui, o ponto de aumento, o ponto de diminuição. À medida que eu for explicando aqui, vocês vão entender, né, por que ele é centrado na pontuação. Já a teoria alemã tem mais a ver com intensidade, né, com a intensidade dos valores e tal. E a gente vai ver numa próxima aula. Aqui estão os tipos de compasso de acordo com a teoria francesa, que são os compassos simples, compostos, correspondentes, alternados, mistos e assimétricos. Nós vamos ver, né, cada um agora. Os compassos simples são aqueles que vocês já conhecem. Né? Pronto. E já os compassos compostos, eles são frações dos compassos simples. Essas frações são conseguidas a partir dessa fórmula aqui, ó. Eita, sobre 2. 3 sobre 2. Né? Vamos fazer praticamente aqui. Ó, a gente pega o 3 sobre 4, multiplica por 3 sobre 2. 3 vezes 3 vai dar 9.
4 vezes 2, 8. Isso é 9 por 8. Vai estar dentro dos compassos compostos. Eles são lidos de outra forma, né? Vamos passar logo outro aqui, né? Pra gente ter uma ideia. Por exemplo, 2 por 4, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 2, 8. Então, o 6 por 8 também é um compasso composto. E essa fórmula, ela também serve para transformar os compassos compostos em simples, né? É só a gente fazer o contrário, ó. Pega o 6 por 8 e como está multiplicando, a gente agora vai dividir, né? 6 dividido por 3, 2. 8 dividido por 2, 4. Logo, essa relação, né? Transforma não, né? Ela conceitualiza aquele outro tipo de compasso que eu coloquei anteriormente, que é o compasso correspondentes. Tá, gente? E agora, né, vamos dar uma lida. Ó, vamos dar uma resumida aqui, ó. Simples, esses compassos compostos, você vai usar a formulazinha, tanto para multiplicar como para dividir. E compassos correspondentes é a relação entre eles, ó. 9 por 8, ele é um compasso ele é composto, mas ele também é correspondente ao compasso simples 3 por 4, tá? Pronto. Deixa eu colocar aqui agora um 6 por 8 para a gente ler. Depois eu coloco uma aula assim, só para a gente ler alguns compassos compostos, mas pode ser que tenha alguém curioso agora, né? Vamos ler aqui. É bom que a gente pratica aquilo de quantitatividade e qualitatividade, que é o seguinte, né? A gente sabe que aqui a parte de baixo vai ter a ver com a qualidade. E nós vimos que o 4 corresponde a quarta, que é esse 4 aqui, ó, corresponde à quarta parte de uma semibreve, que ela vale 4 tempos, logo a gente vai precisar de uma figura de um tempo, que é essa aqui. E já aqui, ó, a gente tem um 8. Isso é, a gente vai precisar da oitava parte daqui, e é aquilo, ó, 4 dividido por 8, que a gente já sabe que vai ser 0,5, e 0,5 é igual a uma cocheia. Logo, os símbolos que vão ser usados aqui para marcar os tempos vão ser cocheias, né? E nesse caso, ó, vão ser 6. Então, vamos dar uma espalhada aqui de qualquer jeito, sem pensar em nota. Até porque não tem clave, né? Se não tem clave, não existe nenhuma nota. Isso aqui é só um símbolo mesmo. Pronto, gente. Aí vocês vão se perguntar, por que eu coloquei agrupado de 3 em 3? Por quê? Por causa da correspondência. O compasso 6 por 8, ele corresponde a 2 por 4, que tem 2 tempos, né? 2 tempos, que é um forte e um fraco. Isso aqui já tem a ver com a teoria dos alemães, vai cair na próxima aula. Alemães, desculpa. Vai cair na próxima aula, mas a gente vai dar uma vista disso aqui. Por isso que eles estão agrupados de 3 em 3. Ó. São 6, mas são baseados em 2. 6 dividido por 2, 3. Do mesmo jeito vai acontecer aqui. Ó. 9 dividido por 3 vai dar 3 também. E aqui também, que eu não coloquei aqui, mas dá 12 por 8. Né? Porque 3 vezes 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. E 12 dividido por 4, 3. Então, eles vão ser, esse tipo de compasso composto vai ser sempre agrupado de 3 em 3. E eles vão funcionar como tercinas. Né? Vocês podem pensar nisso aí. Funcionar como tercinas. Vai ser o seguinte, né? Vai ler dessa mesma forma que leu o compasso binário. Tipo 1,
2, 1, 2. Vai funcionar como tercina. A tercina não vai aparecer, mas vai funcionar como tercina sim. Pá, 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 pá. Legal? É assim que vai ler esse tipo de compasso. E já dando uma olhada naquele assunto anterior, a gente pode ver aqui que a unidade de compasso vai ser isso aqui, ó. Né? Ó, porque juntando esses três símbolos, a gente vai ter uma semínima pontuada. Ó, juntando mais esses três, outra semínima pontuada. E somando os dois, a gente vai ter o quê? 1, 2 e 3. 3 tempos. Vai dar uma mínima pontuada. E é por isso que a teoria dos franceses tem essa relação de pontuação, como eu falei há pouco. Tá? Aqui vai ser a unidade de compasso e aqui a unidade de tempo. Outro tipo de compasso são os compassos alternados. Acho que vocês já viram, vou dar um exemplo aqui. Isso aqui, ó. Não, por 8 não, né? Senão ele vai cair em composto. Ó, 5 por 4. Com certeza vocês já viram isso. E para ler isso aqui, na partitura, é o seguinte. Deixa eu dividir aqui só em símbolos. Na verdade, esse 5 por 4, ele é a junção de dois outros tipos de compasso. Nesse caso, ó, não tem como dividir um compasso para ser 2,5 por 4, né? Não tem. Então, consequentemente, nós vamos ter aqui um compasso de 3 e um compasso de 2. Se a gente fizer uma soma, vamos fazer a soma aqui, ó. Ternário mais binário vai ser igual a, ó, soma 5 e repete. Tá? Então, na partitura, ele vai funcionar da seguinte forma. Ó, vamos ser 5 vezes a quarta parte de uma semibreve. Então, ele vai vir aqui, ó. Mas como é que a gente vai ler isso? A gente vai pegar daqui para cá e vai ler como se fosse ternário e esses dois como se fosse binário. Tá? E nesse tipo de compasso, compasso alternado, é onde vão ser usados aquelas barras pontilhadas, que vão servir para indicar você, né? Para você não se perder quando estiver lendo. Ela vai vir aqui, ó, e vai dividir a parte que é ternária da parte que é binária. Outro tipo de compasso alternado que também é sempre usado é o de 7. Ó, 7 por 4. Que dá mais ou menos isso aqui, ó. Dá 2 por 4, mais 3 por 4, mais 2 por 4. Somando, ó, 2 mais 3 mais 2, 7. E repete embaixo. Nessa ordem, tá, gente? 2 por 3 por 4. Na partitura, ele acontece da seguinte forma. Vai vir o 7 por 4. E às vezes vai vir assim, ó. Vai vir entre parênteses. 2 por 4. Aí faz assim, ó. 3 por 4. E 2 por 4 de novo. Fecha parênteses e vem a música. Durante os símbolos e tal, eles vão vir divididos. Vamos dar aqui uma olhada, né? Aqui tem 6 já. 7. Fecha o compasso. As barras pontilhadas viriam aqui, ó. Aqui a gente lê como binário, aqui como ternário e aqui como binário também. Outro caso, gente, são os compassos mistos. Esses compassos mistos são mistos por quê? Porque eles se misturam, é claro, né? Mas como, né? Bem,
Primeiramente, eles são caracterizados pela polirritmia ou monorritmia. Essa polirritmia, que eu vou explicar agora, tá? Não se preocupem. Ela pode ser heterogênea ou homogênea. O conceito de polirritmia é o seguinte: vão ser compassos que vão soar simultaneamente, mas os valores vão ser distribuídos de forma aleatória, combinatória, tá? E esse conceito de heterogeneidade e homogeneidade vão ser o seguinte: na homogeneidade, vocês podem ver que vai ser a combinação de um ritmo, 3, né? Tercina, ela soa como se fosse ternário. E o ternário é um ritmo perfeito. E aqui, ele está soando quadrado, está soando para frente, como se fosse o binário mesmo. E ele é imperfeito. No caso, a homogeneidade vai acontecer aqui. Vai ser a combinação de valores imperfeitos com valores perfeitos. Já a heterogeneidade não. Vão ser apenas imperfeitos ou apenas perfeitos, que eu não coloquei o exemplo aqui, mas dá para vocês entenderem aqui. Legal? No conceito de monorritmia, vai acontecer o seguinte: os valores, no caso os símbolos, vão ser iguais ou bem parecidos, tá? Mas o que vai mudar aqui vai ser o quê? Os compassos. Nesse caso aqui, eu coloquei, por exemplo, aqui um 6/8, né? Combinando aqui com 3/4. O que é que a gente vai ter aqui? Não é isso? Fechou o compasso? Pronto. E uma coisa característica da monorritmia é a unidade de compasso, que vai ser sempre a mesma. A unidade de compasso, o C, que a gente falou no começo da aula, aqui é qual? Não é isso? 2 mais 1, 2 mais 1. Aqui também, 1, 2, 3. 2 mais 1. Nos conceitos de compasso misto, aqui vai estar o assunto da monorritmia. O outro compasso que a gente vai ver é o assimétrico, e ele é bem simples. Ele consiste no seguinte: deixa eu escrever aqui qualquer coisa, né? Vamos lá. Botei aqui. Isso aqui é um compasso simples, né? Vamos espalhar aqui alguns valores. Tal. Aqui uma barrinha. Botei isso aqui, botar uma colcheia. Vamos exercitar uma coisa aqui, vamos colocar uma barra dupla e depois dessa barra dupla vamos mudar o compasso, né? Essa é uma das coisas para que a barra dupla serve. Aí aqui a gente bota uma unidade mesmo. E a barra aqui para terminar. Pronto, gente. Aqui é um trecho bem normal, né? Bem simples, dá para ler legal. Essa questão de assimetria é o seguinte: ela vai acontecer aqui, Aqui é um compasso 2/4. Aí eu resolvo colocar, adicionar mais meio valor. Mas como assim? Vai ser o seguinte: eu não coloquei depois do compasso, da fórmula de compasso, né? Isso quer dizer que depois disso aqui, a gente vai ter mais meio tom sobrando, tá? Nesse caso aqui, vamos botar uma figura de meio tom. Né, gente? Aqui repete, Aí vamos botar uma pausa agora. E aqui, como deu a barra dupla e mudou o compasso, já não tem mais a assimetria. Essa assimetria pode acontecer assim e pode acontecer, na verdade, de várias formas, né? Se eu pegar aqui
e colocar 1, então, gente, aqui vai ter mais 1. Só que nesse caso de colocar 1, é melhor a gente fazer um ritmo ternário, não é isso? É por isso que ele sempre trabalha com pequenas frações. Pode ser, deixa eu ver aqui, mais 2/3, né? Vamos dizer que é mais 2/3. Então, como é 2/3, esse terço a gente tem como tercina. Aí a gente vem aqui, ó, coloca uma pausinha e coloca 2 símbolos, ó, Vrá, transformados em tercina. Bem, chegamos ao fim da aula e estamos perto aí do período de eleições, que é agora dia 7, né, em todo o Brasil. E acho que seria legal a gente falar sobre isso aqui, né? Espero que vocês tenham escolhido bem seus candidatos e que isso é uma coisa muito importante, né? É uma responsabilidade muito grande e a questão de votar é um dos maiores ápices da cidadania, né? De você exercer o seu papel como cidadão, escolhendo administradores para cuidarem da cidade, da população em si. Então, espero que vocês tenham escolhido bem. Quem não escolheu ainda, procure olhar o currículo da pessoa, se ela já tem projeto, se ela já trabalhou e o que ela fez. Procurem pessoas conscientes, pessoas trabalhadoras, que tenham senso principalmente intelectual, que sejam pessoas reflexivas, que possam fazer realmente um trabalho bom pela sua cidade e por você que está dentro da cidade. Até a próxima aula.